Hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico, paradas duplas. Quem entendeu, entendeu. Esse é o segundo vídeo de uma série de 3, onde eu estou tentando deixar minha opinião, minha preferência pessoal de lado e comparar objetivamente paradas diferentes. Eu estou tentando usar as mais populares que a gente vê por aí e comparar elas usando uma ferramenta que eu estou usando como uma ferramenta de análise, que é Serena, esse acrônimo que dá diretrizes para a gente de coisas que a gente deve olhar numa ancoragem. No primeiro vídeo eu expliquei em mais detalhes como é que funciona a ideia da Serena, então se você quiser voltar lá no primeiro vídeo, se você não viu ainda, e assistir o vídeo todo, pegar essa parte da Serena, bom, se você já conhece, vamos daqui para frente, mas só para repassar rapidinho, é o S de solidez, E de equalização, que na verdade hoje em dia a gente está falando mais em distribuição do que em equalização, R de redundância, E de eficiência, N de não extensão e o A de ângulos. No vídeo anterior eu falei sobre ângulos, pensando na ancoragem de um ponto só, e na ancoragem de 2 pontos não tem grandes questões que são particulares de cada ancoragem relacionadas a ângulos. Então nesse vídeo eu não vou falar sobre ângulos, porque não tem nenhuma questão especial sobre ângulos para esse tipo de parada, né, de parada dupla. O que a gente está preocupado em relação a ângulos é esse ângulo interno, certo? Quanto maior o ângulo, pior a distribuição de força, até que chega um ponto que em vez de dividir a força entre os pontos, ele começa a multiplicar. De novo, não vou falar sobre ângulos nesse vídeo, vou falar só sobre os outros itens da Serena. Não é o meu objetivo nesse vídeo ensinar a montar ancoragens, eu estou pegando as que são mais populares e comparando eles. Talvez você consiga aprender a partir desse vídeo, mas não é o meu objetivo e talvez alguma informação fique faltando se a sua ideia é aprender a montar a parada com esse vídeo. Então, o primeiro exemplo que eu tenho é o X mágico, clássico e polêmico. Eu vou tentar manter, de novo, minha opinião pessoal fora desse vídeo e usar somente critérios objetivos para falar sobre ancoragem. Então vamos lá, X mágico, solidez. Quando eu estou pensando em solidez, eu vou considerar para todos esses exemplos que eu tenho duas chapeletas boas, confiáveis, bomber, não vou questionar essas ancoragens, beleza? São assim da melhor qualidade que a gente encontra por aí. Vou focar minha análise só no meu sisteminha aqui. Então, para o X mágico, ela é muito boa, né? Eu não tenho nenhum nó que enfraquece o material, certo? Torna o material menos resistente. Eu tenho um pouco de atrito de fita com fita aqui, que sim diminui também a minha resistência, mas a solidez é boa o suficiente. Equalização, que de novo, a gente hoje em dia está falando mais em distribuição das forças do que em equalização. No X mágico é muito fácil fazer essa distribuição, certo? Ela meio que faz isso sozinha para mim quando eu monto. Muita gente argumenta que quando eu mudo de direção, com o X mágico, ela auto-equaliza, deixa as forças iguais nos dois pontos, o que não é verdade. O que ela sim faz é auto-tensionar, né? As duas fitas se mantêm sempre tensionadas. A distribuição de forças varia, né? À medida que eu movo para um lado e para o outro, eu tenho mais força de um lado, mais do outro, mas de maneira geral a equalização é boa. Bom, a redundância é um dos pontos mais críticos dessa ancoragem. Eu tenho 2 pontos, em todas essas eu vou ter, né? Isso vai ser uma constante de todas essas paradas. E quando eu penso em redundância, a pergunta que eu quero fazer é, se eu qualquer ponto dessa ancoragem falhar, né, o sistema todo não falha? E aqui se eu corto uma fita, o meu sistema todo vai embora. Então não é redundante. Eficiência, se você não assistiu outro vídeo, quando eu estou falando em eficiência, eu estou falando em quantidade de tempo e material que você gasta para montar essa ancoragem, quão fácil ela é de montar e de checar, e também quão fácil, rápida ela é de desmontar. No X mágico é super eficiente, né? Eu basicamente usei uma costura alpina para montar e foi super rápido, até porque ela tem essa história da equalização, que ela se ajusta para o ponto que eu quero sem eu ter que fazer isso manualmente, super eficiente. Sobre não extensão, esse é um outro ponto fraco dessa ancoragem, né? Se um ponto falha, eu tenho uma extensão e uma potencial força de impacto muito grande na outra ancoragem que ficou.
Eu fiquei em dúvida sobre incluir ou não, porque é relativamente popular fazer os nós limitadores aqui nessa ancoragem, no X mágico. Eu decidi não fazer e deixar isso como um exercício. Queria que você comentasse aí como é que você acha que fica uma análise serena num X mágico com os dois nozinhos limitantes. Essa próxima também é bastante popular, obviamente, é o triângulo bloqueado. O triângulo bloqueado, a gente vai precisar de uma fitinha um pouco maior, em geral, do que o que a gente precisa para o X mágico. Ok, vamos lá. Então, no triângulo bloqueado, eu tenho um nó que diminui a resistência do material, mas eu também tenho bastante material, o que garante uma solidez boa o suficiente. A equalização aqui é limitada, né? Eu tenho que ajustar manualmente a direção que eu quero e se a minha direção, por acaso, muda para um lado ou para o outro, se ela muda muito pouco, eu ainda mantenho uma certa distribuição, né? Ainda mantenho uma tensão nas duas fitas, mas à medida que eu vou um pouquinho mais, eu já começo a ter 100% da carga num ponto e 0 no outro. Então, é limitada. Redundância, vamos lá. Se eu corto esse ponto, isso daqui se mantém. Se eu corto um ponto aqui no master point, a ancoragem ainda assim fica no lugar. Então essa é redundante. Eficiência. Deu para ver quanto tempo eu demorei para montar essa ancoragem. É eficiente o suficiente. É boa, mas é menos um pouco do que o X mágico. O X mágico eu coloquei como muito boa, esse daqui eu vou colocar como boa. E para fechar, não extensão, né? De novo, se eu solto um ponto dessa ancoragem, eu não tenho um tranco no outro ponto, né? Na verdade, eu tenho só um balanço aqui. Então, eu posso dizer que essa é uma ancoragem não extensível. Bom, agora o quad. Para montar o quad, eu vou precisar de uma fita daí ainda maior do que aquela que eu precisei para o triângulo bloqueado. Vamos lá. Solidez. Solidez do quad também bastante sólida. Eu tenho sempre, né, como se fossem duas fitas em todos os pontos. E apesar de eu ter dois nós, né, que diminuem um pouco a resistência do meu material, mas também, de novo, os nós funcionam como absorvedores de impacto, é sólida o suficiente, é boa. Aliás, eu não estou mostrando nenhuma aqui que não é minimamente sólida, né? A equalização, ela tem um pouco daquela característica do X mágico, né, de ser autotensionável, mas ela também é limitada, ela vai até um certo ponto e para, né? Se eu jogo os nós para cima, eu mudo o jogo aqui, eu estou considerando do jeito que eu montei aqui. Redundância, nossa, aqui no meu master point, que não falta redundância, né? Bom, a redundância do quad, eu tenho sempre como se fossem, né, duas fitas em cada ponto aqui, né? E aqui embaixo eu tenho 4, né? Duas que eu vou estar pendurado aqui, duas que vai servir para o meu parceiro. Então, é bastante redundante, né? Se qualquer coisa falha aqui, o sistema continua de pé. A eficiência do quad é variável, né? É situacional. Se eu tenho uma via que eu tenho as ancoragens super consistentes, né? Sempre paradas, montadas do mesmo jeito, 2 grampos ou 2 chapas paralelas, nem todas as paradas são a mesma coisa, eu posso deixar o meu quad montado e ele vai servir para todas. E aí, nesse caso, ele vai ser o mais eficiente de todos. Agora, se cada vez eu tiver que montar e desmontar ou reajustar, ele já perde bastante a eficiência, né? Checar não é difícil, usar também é fácil, desde que você saiba, né? Se você está escalando com alguém novato, tem que ensinar como é que funciona isso daqui, é fácil de aprender. Não extensão. Se um ponto falha, eu tenho uma extensão, ainda que ela seja limitada pelos nós, né? E aí entra aqui um jogo de se o nó mais alto eu tenho mais extensão, mas mais distribuição, né? Equalização. E com o nó mais baixo a minha equalização piora, mas a minha não extensão também, a minha extensão diminui. De qualquer maneira é considerado extensível, né? Não é uma ancoragem não extensível. Então ela falha nesse quesito. Queria comer um quesito agora. E por fim, uma ancoragem que é super popular, mas que de cara eu já vou falar que não recomendo para escalada longa, né, de multi enfiada, mas ela vai servir bem para um contexto de escalada esportiva. Vamos lá.
Então eu vou ter uma costura de cada lado. E eu junto as duas costuras de maneira oposta, certo? Vou colocar a corda aqui só para manter ela no lugar. Tá. Nesse tipo de ancoragem, a solidez, cara, é a solidez de duas costuras. Super boa. A equalização é bastante limitada, né? Eu acho que é quase mais limitada do que o do triângulo bloqueado. O triângulo bloqueado, né, abaixo do nó, ele ainda tem um certo movimento que ele continua mantendo uma certa tensão ainda na outra fita. Essa aqui, com o mínimo mudança de ângulo, eu já perco a equalização. Redundância nessa ancoragem, total, né? Cada costura por si só super independente. Eu tenho até 2 mosquetões aqui no Master Point, redundante. Eficiência, talvez é a mais eficiente, né? Muito boa, mais rápida de fazer, super simples, fácil de checar, fácil de desmontar. Não envolve nó, não envolve volta, nada mesmo. Clipar 2 costuras. Mais essencial, primordial possível. Agora, se eu tenho chapas que não dão... Se eu não tenho 2 costuras que são do mesmo tamanho, ou se por qualquer coisa eu não consigo botar as 2 costuras na mesma posição, aí eu começo a brincar um pouco com a eficiência, né? Eu estou considerando aqui no meu mundo ideal, mas a gente sabe que aí nas rochas a história muda um pouco, então vou dizer que é boa, mas tem as suas questões. Não extensível, total, né? Se um dos pontos falha, eu não tenho uma extensão, eu só tenho um leve balanço pro lado. Bom, então essa foi a minha tentativa de fazer objetivamente uma comparação entre as 4 paradas duplas, que eu acho que são as mais populares no Brasil, deixando a minha opinião de lado. Importante ainda ressaltar que não existe necessariamente uma ancoragem que é melhor que a outra, né? E cada uma vai com as suas vantagens e desvantagens vai ser mais ou menos aplicável para cada situação. O importante é que a gente entenda quais são as vantagens e limitações daquela ancoragem, daquele sistema, e que saiba aplicar ele no melhor momento para o melhor benefício da gente, maior segurança na escalada. Beleza? Então, no próximo vídeo eu vou fazer parada tripla, né, mais focado em parada imóvel, que também vai servir para parada quádrupla, quíntupla, múltiplas peças. E a gente vai fazer uma comparação também. Se você tem um tipo de ancoragem tripla que você quer muito que eu inclua nesse vídeo, comenta aqui também, que daí, se fizer sentido, eu incluo. Até a próxima.